Eu estou vendo aqui o Olavo de Carvalho falar sobre o marxismo, né? Eu falei esses dias aqui, eu estava pensando sobre essa questão aqui também de falar, né? Eu disse, foi ontem, antes de ontem, sobre que o acervo da esquerda hollywoodiana ou a esquerda antiga tinha até uma pegada um pouco intelectualizada, mas os frutos da esquerda eles são totalmente dementes, meu. Isso é uma coisa horrível, uma coisa de você sentir o terror, né? E ele disse que os frutos da esquerda é o quê? É sexo e droga, sexo e droga, sexo e droga, sexo e droga. É uma coisa assim sem explicação. Ele disse que só pelo fato do Fernando Henrique ler Karl Marx na USP, ele é considerado o deus da intelectualidade de Karl Marx, mas ele não consegue nem expressar e nem explicar a questão simples. Karl Marx como ele falou que existia o pobre, existia o rico, e que o pobre e o rico eles tinham uma identidade comportamental. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora. Eu quero dar um exemplo bem simples aqui. Por que as pessoas ficam totalmente idiotas sem entender algo e ficam adorando algo? A única forma de explicar isso é explicar pelo fato que o Fernando Henrique ter ficado louco com o marxismo, todo mundo fica louco pelo marxismo, porque o brasileiro, a verdade do indivíduo brasileiro é o seguinte: vocês lembram a época que falaram que o Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil aqui, ofereceu espelhos para os índios em troca de ouro, não sei se isso foi Maia e tal, e os índios ficaram bobos com aquilo, mostraram álcool para os índios? Isso é, né, isso é a falta de uma construção intelectual sobre a questão, e a pessoa, quando ela vê algo, ela fica tão atormentada, e ela não tem capacidade de compreender algo, que ela acaba acreditando que os portugueses eram deuses, né? Então, todo marxista que bate no peito sobre o marxismo é a solução da economia, é um dos indivíduos mais ignorantes da face da Terra. Eu sou descendente de judeu, eu fiz um vídeo esses dias aqui criticando Rafinha Bastos, mas eu acho que eu não postei esse vídeo, né? E vendo o Capital, vendo o que o Paulo Filósofo fala sobre o Capital, e o Paulo Filósofo ele é professor da USP, e eu expliquei o Capital melhor do que ele, só vendo as explicações dele, porque eu nunca li o Karl Marx, o que eu vejo aqui, essa guerra aqui na internet, mas basicamente é o seguinte: tudo na existência é uma ordem estabelecida, que ela tem o seu código, esse código, ou esse programa, ele tem o seu sistema, interpretando esse sistema e manipulando esse sistema, você consegue alcançar o objetivo, que é a base da construção disso. Basicamente, essa é a ordem da existência. Tudo tem a sua configuração, né? Essa configuração tem um resultado, e esse resultado, levando em consideração um evento, uma análise, um estudo, ou levando em consideração essa questão em relação à realidade, você consegue definir a verdade de tal eventualidade. Então, utilizando esse exemplo aqui, eu vou argumentar aqui. Karl Marx fala que existe o capital, que é o sistema que move todos os indivíduos dentro da sociedade. Eu estou aqui numa batalha aqui complicada. Droga, eu resolvi usar outra forma de ataque, o cara usou uma sequência em cima de mim. Mas vamos tentar fazer oração aqui. Vamos fazer oratória aqui. Então, por exemplo, o Karl Marx, o Manifesto Comunista, como o pessoal fala, ou como fala, sua pauta ali de esquerda e tal, ou o Capital, são coisas que a gente aprende no judaísmo, né? A gente aprende a lei é a explicação de tudo, né? Espera um pouquinho aqui que eu já morri, ainda bem. Então, sobre o Karl Marx, a compreender a leitura dele ali, existe o capital, que é o sistema de coisas. Esse sistema,
ele cria toda uma ordem que Star Trek explica em toda a sua série, né? Que cria que situações, locais, lugares, escolhas, percas ou derrotas vão fazer a construção social, intelectual e estrutural dos indivíduos, ou na sociedade, ou na nação, ou em grupo. E, por exemplo, em um lugar, você fazer isso daqui é uma afronta. Em outro lugar, fazer isso daqui é uma afronta. Em outro lugar, fazer outro determinado exemplo é uma afronta. Mas em outros lugares, esses movimentos que eu fiz aqui com o dedo aqui é uma questão de extremo respeito, né? Então, isso aqui é a construção. E o capital ele não deveria ser o guia para criar a estrutura social dos indivíduos. Os indivíduos eles deveriam ter um objetivo, né? Esse objetivo deveria ser a questão que guia todos os indivíduos. E, porém, Karl Marx ele tem que expressar isso, explicar isso, e diz que esse sistema cria o julgamento das pessoas, como o que é certo, o que é errado, que o indivíduo que ele é o burguês, ele quer explorar o empregado, que o empregado ele sempre vai ver as coisas dessa forma, ele vai aceitar ser subjugado pelo seu patrão. Consegui vencer um dos mais difíceis aqui. E como posso dizer aqui para vocês aqui, tudo que o Karl Marx fala sobre o capital está nas explicações de Jesus Cristo, o caminho largo, o número da besta. No número da besta, o caminho largo, o número da besta e os princípios cristiânicos, né? Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ou o pai de Jesus Cristo, fala do sistema de coisas, que esse sistema de coisas é um sistema que foi criado pelos seres humanos para resolver tais questões, iam fazer os seres humanos ficarem cegos e idólatras, iam fazer os seres humanos esquecerem da realidade. Esse sistema de coisas ele teria uma marca, ele teria um nome, ele teria um sistema, e que esse sistema ele é considerado pelo número 666, que são os sistemas criados pelo Adão, que ele destruiu toda a estrutura de Deus aqui na Terra, né? E esse sistema, ele, como eu posso dizer para vocês aqui, é a política, a religião e o comércio, né? O comércio é a criação do sistema de coisas. A política é para ver se aquela questão ela é realmente justa ou não. E a religião é uma questão de motivação do comércio e da política unidos. Tanto que existe a religião lá do Putin, lá, que é a igreja deles lá. Na China, a religião deles lá é o comunismo, é o socialismo. Se você for um religioso, você é preso, você é morto. Então, o capital é diretamente tirado da Bíblia. Karl Marx era judeu e ele teve educação judeu, mas ele parece ser mais um judeu vagabundo, quase igual eu. Tô quase me achando um judeu vagabundo e quer ganhar dinheiro na internet, né? Com ideias. Mas o Karl Marx, o trabalho dele é muito mal feito, e o trabalho dele é retirado da Bíblia. Eu tenho uma tese de psicanálise e psiquiatria que pode revolucionar a sociedade. Eu desenvolvi essa tese quando eu era adolescente. Eu fui examinar a Bíblia, eu vi essa tese dentro da Bíblia e eu dei uma adaptada, dei uma aperfeiçoada com os pensamentos do meu Deus ou os pensamentos da lei. A lei ela cria uma consciência comportamental, né? E a minha lei diz que cada indivíduo ele tem uma consciência comportamental, mas só que existe uma consciência comportamental acima de todas as coisas, que não é a igualdade, né? A lei do judaísmo, ela se transpassa em uma simples questão. Você impor de lado as suas diferenças, impor de lado o seu passado, os seus pensamentos, o seu estado emocional, independente da diferença ou do problema da pessoa, você vai lá ajudar aquela pessoa a se construir, ajudar aquela pessoa, como fala, ser melhor, ser mais forte, ser mais inteligente, ou você respeitar as limitações da pessoa. O cristianismo, ele coloca como a vida seja o objetivo acima de todas as coisas, e que não um caminho largo,
ou o seu modo da sua vida, ou seus problemas, ou sua situação, ou sistema, ou o que o governo impõe para você pelas leis inconscientemente, ou que a religião impõe para você inconsciente, ou que o comércio impõe inconsciente. E todas as pessoas nesse mundo são movidas pelo comércio, pela política e pela religião, pela fé. Às vezes uma banda de música é uma fé, uma religião. Às vezes o modo da sua vida é uma fé, uma religião. Então, o maldito capital é uma cópia muito mal feita da lei judaica. O Karl Marx, talvez ele era burro, ele não conseguia entender a lei do próprio povo dele. Ele escreveu o Manifesto Comunista ali, que é uma cópia mal feita da lei. E se você for analisar o Capital ou a construção do Capital, você vai ver ali que tudo é retirado da Bíblia Sagrada, tudo é retirado do judaísmo. Tudo, sem exceção. Né? Mas com uma visão totalmente errada, de uma visão que você precisa encontrar a solução, que você precisa encontrar uma fé, que você precisa encontrar um Deus e que não pode existir ricos e que os pobres têm que deixar de ser pobres. E aí precisa de um intelectual para conseguir compreender a má-valia de Karl Marx. Mas eu acho isso tão ridículo. A Bíblia ela é muito mais complexa, mas aí que vem a questão. Se os caras eles ficam espumando pelo Karl Marx e todo mundo fala que a Bíblia é uma alegoria, mas a Bíblia é um conjunto de leis para criar o ser humano perfeito aqui na Terra, e tal, como que alguém vai entender a Bíblia, os princípios da Bíblia, a lei da Bíblia? Ou pior ainda, eu fico explicando essas coisas aqui na internet, o pessoal não entende o que eu falo, não compreende o que eu falo, fala que a minha construção é desconexa, é sem sentido, e que dá a entender que eu tenho esquizofrenia, mas os caras não têm capacidade de compreender o negócio, os caras são fracos da cabeça, são pessoas de má fé, são pessoas totalmente tomadas pelo ódio e pela destruição, e sentem raiva de que eu fico fazendo aqui o meu mantra todos os dias na internet, e querem a minha destruição, querem a minha prisão. Teve uma época, para você ver, que os caras descobriram meu número do WhatsApp, mandando fotos, vídeos, fotos dessas coisas de crianças. Eu não abaixei nada, todo mundo que... E aí, Vanessa, tudo bem? Todo mundo que estava no grupo lá abaixou, assistiu, eu falei, não assiste isso, que isso daqui parece uma coisa suspeita. E esse cara, ele tem envolvimento com os meus haters, e os meus haters falando que é mentira, mas até o canal do Negão Narrador lá mostrou lá o áudio de um dos haters lá, falando, ai, que coisa legal, e isso, aquilo, e não sei o quê, concordando com todo o crime, e os caras mandando pedofilia para mim, para eu ser preso, para eu perder minha internet, não sei o quê. Tudo porque eu falo da Bíblia, eu falo de Deus e etc. Eu falo da lei, eu não falo sobre que a pessoa precisa seguir Deus. Eu tento simplesmente explicar objetivamente a construção bíblica e das coisas. Se você Mas você não está bloqueado no canal principal. Você está até comentando, não sei se você é hater e você comenta lá para ver se você está bloqueado e você não vê o seu comentário. E você está falando isso, né? Você não está bloqueado no meu canal principal. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. E eu tô falando uma coisa séria aqui, cara. Você vem falar sobre coisas triviais. Cadê teu comentário? Não é esse o seu comentário? Cadê? Cadê o comentário? Não, tá aqui. É esse o seu comentário? Eu vou dar uma palhinha aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E aí cara, não tem saída, não tem solução. Não tem solução. O Olavo de Carvalho já é uma pessoa de idade, eu reconheço que ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem conhecimento. O pessoal não gosta dele porque ele não gosta de falar especificamente de uma questão, ou de uma ideia, ou de um grupo. Ele gosta de ver um todo e discutir tudo isso sobre um todo. E o pessoal acha que isso é loucura dele, né? Então é muito complicado a situação do Brasil. O Brasil, como fala, ele está entregue à destruição, né? Falou aí para vocês, pessoal. E o Manifesto Comunista é uma cópia muito mal feita da Bíblia. E os ateus, eles põem a mão na Bíblia e começam a gritar que está queimando. Está queimando, que eles precisam ir para o inferno para não queimar essas coisas. Falou aí para vocês, pessoal.